Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje é o dia do nosso Intramuros e também da nossa foto oficial. E a responsabilidade da reunião de hoje é do grupo geral e foi convidada para nos palestrar a doutora Daniela Ione Veiga Iguchi Pérez, que está em andamento com o seu doutorado e está sob a supervisão da doutora Maria Adelaide. Então, eu vou convidá-la para ela poder fazer a sua palestra. Muito obrigada. Bom dia, eu sou Daniela. Só acrescentando, eu finalizei o doutorado agora em maio. E então hoje nós vamos falar sobre a previsão do potencial metastático em paragangliomas e vai ser baseado nos resultados da minha tese, que foi orientada pela doutora Adelaide. E essa é a agenda da minha apresentação. Bom, os paragangliomas são tumores derivados das células cromafins, raros, e até 2017 eles eram denominados feocromocitomas, quando se originavam da medula adrenal, e paraganglioma dos gânglios simpáticos e parasimpáticos. Em 2022, houve uma unificação dessa nomenclatura, em que todos os tumores passaram a ser denominados paragangliomas e classificados de acordo com a sua localização em paragangliomas adrenais e extraadrenais. A doença metastática, ela pode ser detectada simultaneamente ao diagnóstico do tumor primário ou muitos anos após o diagnóstico do mesmo. E por isso, todos os tumores devem ser considerados potencialmente metastáticos. E sugere-se que os termos maligna e benigna sejam substituídos por metastática e não metastática. A doença metastática ocorre em 5 a 15% dos paragangliomas adrenais e 20 a 35% dos extraadrenais. E há grande interesse em se identificar características que possam auxiliar na previsão do comportamento biológico desses tumores. Nós sabemos que já existem vários preditores que foram estudados e propostos como potenciais para o risco de doença metastática, dentre eles a presença da variante patogênica no gene SDHB, a idade ao diagnóstico, o tipo de catecolamina produzida pelo tumor, a localização e o tamanho tumoral, a presença de certos parâmetros histológicos e de marcadores imunohistoquímicos e moleculares. Mas como nenhum deles isoladamente nos dá uma previsão com boa confiabilidade e segurança, foram criados scores que envolvem uma ou mais dessas características com o objetivo de aprimorar a previsão do potencial metastático. Bom, o primeiro score proposto foi o score PAS, em 2002, por Thompson. Ele incluiu 12 parâmetros, todos histológicos, foram pontuados aqui com peso 1 ou 2. O total do score é 20 e de acordo com esse score, os tumores são classificados em potencialmente benignos, quando tem o score menor que 4, e potencialmente malignos, quando tem o score maior ou igual a 4. O score PAS já foi validado por inúmeros estudos, mas alguns deles mostram alguns dados discrepantes sobre a questão da reprodutibilidade, por apresentar uma variação considerável inter e intra-observadores. Em 2005, foi proposto o Score Gap, e o Score Gap, a princípio, veio com uma proposta de ter algumas vantagens sobre o PAS. Dentre elas, nós vemos aqui a inclusão de apenas 4 parâmetros histológicos e avaliados de uma forma um pouco mais objetiva do que no PAS, e também a inclusão de um parâmetro imunohistoquímico, que é a imunohistoquímica para o índice de proliferação celular Ki67, e um parâmetro bioquímico, que é o tipo de catecolamina produzida pelo tumor. A pontuação máxima é de 10, e, de acordo com esse score, os tumores são classificados em bem diferenciados, quando tem uma pontuação entre 0 a 2, moderadamente diferenciados, 3 a 6, e pouco diferenciados, entre 7 a 10. Foram propostos também outros scores, como o GAP modificado, ACEs e COPS, mas no nosso serviço tem sido usado já tradicionalmente há muitos anos o score PAS. Então, nós vamos falar, né, basicamente sobre ele e compará-lo com o score que nós propusemos a partir do nosso trabalho. Então, aqui em 2019,
foi publicada a primeira meta-análise dos estudos que validaram o SCORE-PAS. E o que nós podemos ver? Aqui em verde estão representados os tumores não metastáticos e em laranja, vermelho, os tumores metastáticos. Então, nós vemos aqui que quando o score for menor que 4, nós praticamente excluímos os tumores metastáticos. Então, um score menor que 4 teve uma boa sensibilidade para corretamente identificar os pacientes de baixo risco de doença metastática. Já que com score maior ou igual a 4, nós vemos que, apesar de praticamente todos os tumores metastáticos estarem aqui incluídos, muitos tumores não metastáticos tiveram PAS maior ou igual a 4, de onde nós concluímos que a especificidade desse score para corretamente identificar os pacientes em alto risco de doença metastática é limitada. Então, a minha tese teve como objetivo identificar os preditores de doença metastática e, com eles, propor um novo score, que foi o PSPGL, que resultou nessa publicação. E também, como objetivo secundário, nós estudamos também possíveis fatores que influenciam o comportamento clínico nos pacientes com doença metastática. Nós estudamos pacientes com diagnóstico de PGL entre 1967 e 2019 e realizamos uma análise retrospectiva dos dados clínicos, genéticos, bioquímicos e topográficos e avaliação histológica e imunistoquímica do material tumoral disponível desses casos. Nós incluímos os pacientes em grupo PGL metastático e não metastático e comparamos as características entre os dois grupos. As características dos pacientes que nós coletamos dos prontuários foi idade, sexo, a apresentação clínica por sintomas, incidentalomas ou rastreamento genético, a presença ou ausência, localização e tempo de aparecimento das metástases e o tempo de segmento entre o diagnóstico inicial e a última avaliação ou óbito. O diagnóstico genético, ele foi inicialmente clínico, especialmente naqueles pacientes com NEM2 e VHL, mas em sua grande maioria foram confirmados por investigação molecular assim que essa se tornou disponível, e as técnicas utilizadas foram o sequenciamento por sangue. Quando o diagnóstico genético não foi estabelecido por esse método, foi realizado o MLPA, e para aqueles casos em que o diagnóstico genético não foi estabelecido por esses dois métodos, foi realizado o painel de genes por sequenciamento paralelo em larga escala, que incluiu os principais genes envolvidos na gênese dos paragangliomas. Quanto à funcionalidade, nós avaliamos, então, os resultados das concentrações de catecolaminas, que foram adrenalina, noradrenalina e dopamina no plasma e na urina, e dos seus metabólitos, ácido vanilmandélico e metanefrinas totais na urina, e metanefrinas livres e fracionadas no plasma e na urina. É importante salientar que nós não tivemos à nossa disposição as determinações da 3-metoxistiramina, que é reconhecidamente um marcador do potencial metastático nos PGLs. De acordo com os resultados dessas determinações, os tumores foram classificados, então, como funcionantes ou não funcionantes, e os tumores funcionantes em adrenérgicos e noradrenérgicos. Para avaliar a localização, número e tamanho dos tumores, nós analisamos os resultados dos exames de imagem, principalmente ultrassonografia, tomografia, ressonância e cintilografia com MBG, e adicionalmente a esses métodos, em alguns casos, para avaliação de doença metastática, nós também analisamos os resultados da cintilografia com pentriotida marcada com índio, que é o octreoscan, com pirofosfato marcado com tecnésio, que é a cintilografia óssea, e o PET-CT com FDG marcado com flúor e com DOTA-TAT, análogo da somatostatina, marcado com gário. Como parâmetros macroscópicos, nós coletamos o tamanho e a localização do tumor, e os parâmetros microscópicos foram obtidos através da análise das lâminas coradas em hematoxilina e eosina, cedidas pelo Departamento de Anatomia Patológica. Elas foram revisadas por um único patologista, com experiência em adrenal e cego aos dados clínicos, e foram avaliadas de acordo com os parâmetros histológicos do SCORE-PAS. Também foi realizada a análise imunistoquímica do índice de proliferação celular Ki67 de forma manual e automatizada, e os resultados foram expressos como porcentagens de células positivas. Os pacientes, então, foram incluídos em dois grupos, paraganglioma metastático ou não metastático.
incluídos no grupo paraganglioma metastático, ou PGLM, foram aqueles pacientes que apresentaram evidência de doença metastática. E essas metástases, elas puderam ser detectadas até 12 meses após o tratamento cirúrgico, e aí foram consideradas como metástases sincrônicas, ou num tempo superior a 12 meses após a cirurgia, e foram consideradas metástases metacrônicas. Já no grupo PGL não metastático, nós incluímos pacientes sem evidência de doença metastática, porém com segmento mínimo de 96 meses. Foram excluídos desse grupo também pacientes com feocromostomatose e trombose de veia cava inferior isolada. Então, nós identificamos 263 pacientes com diagnóstico de PGL, 35 com evidência de doença metastática e 228 sem doença metastática. Desses 228, nós excluímos 111 por não ter esse tempo mínimo de segmento, ficamos com 117, excluímos mais 7, 3 por feocromostomatose, 2 por trombose de veia cava inferior e 2 por apresentarem exames inconclusivos para o diagnóstico de doença metastática, ficando então com um total de 110 pacientes, incluído no grupo PGL não metastático. Nós avaliamos também a sobrevida específica da doença, que é aquela que considera apenas óbitos relacionados à doença. E para estudar as características que pudessem influenciar na maior ou menor agressividade da doença metastática, nós subdividimos o grupo PGL-M em PGL metastático agressivo, que eram aqueles pacientes que tiveram uma sobrevida máxima de 72 meses após o tratamento cirúrgico, e PGL-M indolente com uma sobrevida superior a 72 meses após a cirurgia. Então, nós estudamos um grupo de 145 pacientes, 35 com doença metastática e 110 com doença não metastática. Lembrando que a proporção de pacientes com doença metastática no grupo total correspondeu a 13% dos pacientes, e essas metástases, elas foram sincrônicas em 57% dos casos e metacrônicas em 43%. Nas metástases metacrônicas, o tempo entre diagnóstico e metástase teve uma mediana de 36 meses, variando entre 12 a 84 meses. E daqui é que nós estabelecemos o tempo de corte para se considerar um paciente como portador de doença não metastática, que foi, então, o tempo máximo detectado para o diagnóstico de doença metastática, mais uma margem de 12 meses, então consideramos 96 meses. O local preferencial das metástases foram ossos, linfonodos, pulmão e fígado. Aqui nós vamos, então, iniciar os resultados da análise univariada, que foi realizada com o objetivo de identificar características associadas à doença metastática. Então, em relação à idade, nós vemos aqui representado em vermelho o grupo PGL-M e em verde o PGL não metastático. Então, a idade no grupo PGL metastático variou entre 10 a 70, com uma mediana de 35 anos, e no grupo não metastático, 4 a 78, com uma mediana de 38 anos, não havendo diferença entre os dois grupos. Existem alguns trabalhos em que eles demonstraram que a idade mais jovem ao diagnóstico pudesse ser um preditor de risco para a doença metastática. Não foi um achado aqui do nosso estudo, e alguns autores até questionam se talvez esse achado estivesse relacionado, na verdade, ao diagnóstico genético, que, em geral, é realizado numa idade mais jovem. Isso poderia ser um viés. Quanto ao sexo, o sexo feminino teve uma leve predominância aqui no grupo PGL-M e no grupo PGL não metastático, não havendo diferença entre os dois grupos, o que é concordante com a literatura. Em relação à apresentação clínica, a apresentação predominante nos dois grupos foi por sinais e sintomas, mas os pacientes do grupo PGL-M foram mais sintomáticos, com odds ratio de 3,2 para a presença de sinais e sintomas. A apresentação por incidentalomas foi semelhante entre os dois grupos, e por rastreamento genético só aconteceu no grupo PGL não metastático. É também interessante notar que os trabalhos mais atuais, eles mostram uma apresentação clínica predominante por incidentalomas, especialmente pela maior realização de exames de imagem, mas nós lembramos aqui que a nossa casuística incluiu pacientes desde 1967, é uma casuística antiga, e isso justificaria a nossa apresentação clínica predominante por sinais e sintomas.
Quanto ao diagnóstico genético, nós vemos aqui que variantes germinativas patogênicas no genes RET e VHL só foram encontradas no grupo PGL não metastático, com diferença estatística apenas para o RET, e variantes no gene SDHB foram encontrados nos dois grupos, mas predominantemente no grupo PGLM, com odds ratio de 6,3 para o SDHB positivo, também achados super esperados, né, em praticamente todos os trabalhos. As variantes no RET e VHL estão associadas à doença não metastática e no SDHB, a doença metastática sendo um forte preditor desse risco. Variantes nos genes NF1 foram encontrados nos dois grupos, sem diferença estatística. Nos genes TMEM, SDHD e FH, só foram encontradas no grupo PGL não metastático. E é interessante notar que o gene FH ele faz parte do cluster 1, junto com a SDHB, né, são as vias da pseudihipóxia, e que, a princípio, possuem um maior risco de doença metastática, mas aqui nós também encontramos apenas um paciente, e esse, a princípio, é portador de doença não metastática. As variantes no gene SDH também só foi encontrado em um paciente do grupo PGLM, e os tumores do grupo PGLM foram mais esporádicos do que os tumores do grupo PGL não metastático. Em relação ao diagnóstico bioquímico, nós vemos aqui que o grupo PGLM apresentou maiores concentrações de VMA do que o grupo PGL não metastático, porém com odds ratio bem limítrofe. As concentrações de noradrenalina urinária foram maiores no grupo PGLM do que no não M, com odds ratio em torno de 2. Noradrenalina plasmática maior no grupo PGLM, porém com intervalo de confiança não significativo, e a dopamina urinária também da mesma forma, maior no grupo PGLM, mas com intervalo de confiança que atravessa o 1. E aqui vou chamar a atenção mais uma vez que nós não tivemos à disposição as determinações da 3-metoxistiramina, que, como eu disse, é um forte preditor de doença metastática, ela é um metabólito da dopamina, e nós vemos aqui que a dopamina não foi significativa, provavelmente pelas limitações que as próprias técnicas aí, laboratoriais de determinação, também influência por produção em outros locais, traz aí para esse exame. Quanto à localização, a localização adrenal foi mais frequente no grupo não metastático, enquanto que a localização extraadrenal foi mais frequente no grupo com doença metastática, com odds ratio em torno de 6,8 para a localização extraadrenal. Quanto ao tamanho, ele variou nos tumores do grupo PGLM entre 3 a 20, com uma mediana de 7,9, e no grupo PGL não metastático entre 0,8 a 16, com uma mediana de 4,5 centímetros. Os tumores do grupo PGL metastático foram maiores, com um odds ratio de 1,3. Quando nós categorizamos esse tamanho com um corte de 8,1 centímetros, nós vemos mais nítida essa diferença, com um odds ratio de 7,5 para tamanho. Quanto aos resultados das análises do PAS e do KI67, como esperado, os tumores do grupo PGLM apresentaram um maior score PAS, uma mediana de 9,5 versus 2, com odds ratio de 1,7. Todos os tumores com PGLM apresentaram aqui um PAS maior ou igual a 4. Em relação ao KI67, também os índices foram maiores aqui no grupo PGLM, 2,3 versus 0,4, com odds ratio em torno de 1,5, e também foram mais frequentes os tumores com KI67 maior ou igual a 3% nos tumores do grupo PGLM, com odds ratio em torno de 6. Bom, então, ao fim da análise univariada, nós encontramos 10 parâmetros histológicos e 5 não histológicos que foram mais associados à doença metastática. Nós, em seguida, então, realizamos uma análise multivariada para identificar os fatores independentes de risco para a doença metastática. E, de acordo com os cálculos estatísticos, nós deveríamos incluir 7 variáveis na análise multivariada para uma boa confiabilidade do modelo. E para essa seleção, inicialmente, nós consideramos aqui o significado histológico das variáveis histológicas encontradas. Então, em consulta e discussão com os patologistas envolvidos no trabalho, nós buscamos selecionar características que não tivessem o mesmo significado, que fossem de fácil observação e que apresentassem uma variação interobservadores a menor possível. Então,
nós vemos aqui que necrose se relaciona com o crescimento difuso e grandes ninhos por estar presente, em geral, no centro dos grandes ninhos ou se expandir por vários grandes ninhos. E nós selecionamos necrose porque, de acordo com os nossos patologistas, essa seria uma variável de mais fácil observação. As células monotônicas, em geral, possuem núcleos pleomórficos, então, estando relacionadas, nós optamos por selecionar a monotonia por apresentar uma maior concordância interobservadores. As figuras de mitose atípica são mais frequentes quanto maior o índice mitótico, e nós optamos por selecionar o índice mitótico por também apresentar uma maior concordância interobservadores, e dentre as 3 características de invasividade tumoral local, nós selecionamos extensão para tecido adiposo, porque dentre as 3 ela apresentava o maior odds ratio. A celularidade alta, nós e os patologistas não consideramos relacionada com nenhuma das outras, e também, a princípio, foi selecionada para análise multivariada. Mas nós ainda ficamos aqui com 5 características histológicas e 5 não histológicas. E para chegarmos nas 7, nós as selecionamos de acordo com o maior odds ratio. Então, para análise multivariada, nós levamos essas 7 características, em que nós observamos que a presença de variante patogênica no gene SDHB, o tamanho e a celularidade alta não foram fatores independentes de risco para doença metastática na nossa análise. E foram, então, os preditores independentes, a presença de necrose, com odds ratio, né, que é a chance de risco, comparando-se os 2 grupos, de 507, e com o coeficiente beta de 6,2. O coeficiente beta é um coeficiente também gerado na análise multivariada, que expressa o quanto cada variável influencia no resultado final encontrado. Bom, de forma semelhante aqui, para índice mitótico, mais do que 3 mitoses por 10 campos de grande aumento, um odds ratio de 185, um coeficiente beta de 5,2, extensão para tecido adiposo, odds ratio de 39, coeficiente beta de 3,6, e para localização extraadrenal, um odds ratio de 37 e um coeficiente beta de 3,6. Então, com essas variáveis, nós construímos, então, o Prognostic Score of Paragangliomas, que é o PS-PGL, em que nós incluímos, então, os 4 preditores independentes de risco para a doença metastática. E para se atribuir peso a essas variáveis, nós utilizamos os valores do coeficiente beta encontrados na análise multivariada. Então, por exemplo, aqui para a necrose, nós vimos um coeficiente beta de 6,2 multiplicado por 10, 62, e nós calculamos, então, a importância relativa da necrose no total, né, na soma de todos os coeficientes beta. Então, 62 representa 33% de 187, e essa porcentagem em valor absoluto foi atribuída como peso para a necrose. De forma semelhante, para o índice mitótico maior que 3, foi atribuído um peso de 28, para a extensão para tecido adiposo, um peso de 20, e para localização extraadrenal, um peso de 19. E o nosso score varia, então, entre 0 a 100. Aqui a gente ilustra as variáveis incluídas no PS-PGL. Então, na figura A, na parte inferior, nós vemos uma extensa área de necrose. Na figura B, um tumor com 2 mitoses por 1 campo de grande aumento, um tumor de alto índice mitótico. Na figura C, um tumor que invade a cápsula e se expande para o tecido adiposo subjacente. E na figura D, um tumor de localização extraadrenal, um paraganglioma paraóptico à esquerda, na tomografia e na cintilografia com MBG. Bom, então, para o nosso score, nós incluímos, então, 3 variáveis histológicas que representam um tumor de crescimento rápido, de alto índice de proliferação celular e localmente invasivo. E as 3 variáveis histológicas encontradas apresentam uma boa reprodutibilidade, de acordo com os patologistas. Incluímos também uma variável não histológica, que é a localização extraadrenal, que também é um preditor já bem reconhecido na literatura de doença metastática, e é um dado de fácil obtenção. Nós ressaltamos aqui que no nosso estudo, a presença da variante patogênica germinativa no gene SDHB não foi, apesar de ter sido encontrada como significativa na análise univariada, não foi um preditor independente de risco, mas está bem estabelecido na literatura, todos os trabalhos mostram sua grande associação
com potencial metastático, é inquestionável, e nós atribuímos esse achado, talvez, ao número insuficiente de pacientes com diagnóstico molecular completo. Nós encontramos 9 pacientes com variantes no gene SDHB, 5 no grupo PGL-M e 4 no grupo PGL não M. Quanto ao tamanho, nós já encontramos na literatura uma relação mais controversa com potencial metastático, em que alguns estudos encontraram relação positiva e alguns outros não viram a relação entre tamanho tumoral e potencial metastático. Para se comparar a performance do PAS e do PSPGL na nossa casuística, nós construímos curvas ROC e nós vimos aqui que os dois scores apresentaram uma boa performance na diferenciação de doença metastática e não metastática, porém, a área sobre a curva do PSPGL foi um pouco maior, de 0,971. E, para nós compararmos, então, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo entre os dois scores, nós avaliamos os intervalos de confiança. O intervalo de confiança é como a margem de erro, né, das pesquisas. Então, o que nós podemos ver aqui? Que a sensibilidade do PAS foi de 100%. A do PSPGL, 89,5%. Quando nós vimos os intervalos de confiança do PAS, variou entre 83 a 100. E do PSPGL, entre 66 a 98. Nós observamos que há sobreposição entre os valores, há um cruzamento. Quando isso acontece, nós consideramos que os dois valores são semelhantes. Então, isso acontece quando nós comparamos a sensibilidade entre os dois scores, foi semelhante. O valor preditivo positivo, da mesma forma, também houve cruzamento entre os intervalos. E também para o valor preditivo negativo. Já quando nós avaliamos a especificidade, nós vemos que não há cruzamento entre os dois intervalos. Então, o intervalo do PAS termina no 77 e o do PSPGL começa no 81. Não há cruzamento, então nós podemos considerar que a especificidade do PSPGL foi maior. E isso é importante porque, como nós dissemos lá no início, uma das grandes limitações do PAS é justamente a especificidade e identificar os pacientes com alto risco de desenvolvimento de doença metastática. A partir dos nossos achados, nós calculamos, então, o PSPGL para cada caso e conseguimos, então, calcular a probabilidade estimada de metástases de acordo com o score obtido, o que é representado aqui nos círculos, e também sinalizamos nessa curva a real ocorrência de doença metastática, que é sinalizada pelo X. Então, por essa curva, o que nós podemos ver? Que quando o PSPGL está aqui acima de 40, a chance de doença metastática está maior ou igual a 80%. São pacientes de alto risco. Nós identificamos 10 pacientes com esse score, todos eles com doença metastática. Quando nós avaliamos os pacientes com score 0, nós vemos que a chance de doença metastática é praticamente nula. Nós encontramos 41 pacientes, todos com doença não metastática. Quando nós vemos aqui os scores entre 19 e 20, 19 e 20 seriam aqueles pacientes que têm ou tumor de localização extraadrenal ou com extensão para tecido adiposo. Nós vemos uma chance de doença metastática em torno de 10%. Nós tivemos 15 pacientes, a maioria deles com doença não metastática, e 2, que apesar de terem doença metastática, foi uma doença de comportamento indolente. E quando o score foi maior que 20 e menor que 40, aí a chance já foi muito variada, entre 20 até quase 80%. Nós encontramos com esse score 12 pacientes, e o que nós observamos? Que nos 5 pacientes com doença não metastática, eles apresentavam Ki67 geralmente baixo, e 2 deles apresentavam o diagnóstico genético de VHL, que, como nós sabemos, é uma doença associada a comportamento não metastático. E nos 7 pacientes com doença metastática, nós vemos 4 com comportamento clínico indolente e com índices Ki67 menores, e 3 que, com comportamento agressivo, tinham ou uma variante patogênica positiva no SDHB, ou um Ki67 mais elevado. Para avaliação da sobrevida específica da doença, nós construímos curvas de Kaplan-Meier e nós podemos ver aqui em azul os pacientes com doença não metastática e em verde os pacientes com doença metastática.
No grupo doença não metastática, não houve nenhum óbito relacionado à doença, resultando numa sobrevida de 100%. E já aqui, nos pacientes com doença metastática, embora a gente veja que a sobrevida em 5 anos está em torno de 85%, e em 10 anos em torno de 70%, ou seja, uma sobrevida alta, nós vemos alguns casos aqui evoluindo com óbito bem precoce, aqui, né, em torno de 2 anos após o diagnóstico, enquanto outros pacientes evoluem com uma sobrevida bem longa, de 384 meses. E para estudar possíveis fatores que pudessem influenciar nessa grande variabilidade clínica, nós subdividimos, então, o grupo PGLM em doença agressiva e indolente, de acordo com a sobrevida de 72 meses, menor que 72 meses ou maior para doença agressiva e indolente. Por causa do pequeno número aqui de pacientes, só foi possível realizar uma análise univariada. Nós levamos em consideração as mesmas características estudadas para o potencial metastático e acrescentamos as características relacionadas à doença metastática, o tempo e a localização de aparecimento dessas metástases. E o que nós encontramos de diferença? Para as concentrações de noradrenalina urinária, que foram maiores no grupo com doença agressiva, e na presença de mitoses atípicas, mais presentes no grupo com doença agressiva, e esse grupo também apresentou maiores índices KI67. Nós, então, construímos curvas de Kaplan-Meier de sobrevida considerando esses fatores. E quando nós aplicamos, então, o teste do log rank para ver onde havia diferença, o único fator em que houve diferença na sobrevida foi nos índices KI67. Nós observamos uma menor sobrevida nos pacientes com KI67 maior ou igual a 3. Nós observamos aqui, e a literatura mostra também que o curso clínico dos pacientes com doença metastática é muito variável, e é muito difícil se executar estudos para estudar, né, com essa finalidade, porque a doença é muito rara, especialmente a doença metastática. Mas nos estudos que nós encontramos, nós vemos algumas associações de pior prognóstico com maior idade ao diagnóstico, sexo masculino, metástases sincrônicas e maiores concentrações de dopamina e metoxiramina. No nosso estudo, apesar da pequena amostra, nós encontramos relação com maiores índices KI67, maior ou igual a 3, que é concordante com o estudo multicêntrico europeu do grupo ENSAT. Aqui eu mostro um exemplo de uma paciente com doença metastática agressiva de 38 anos, do sexo feminino, com um tumor extraadrenal diagnosticado aqui no final de 2011. Ela foi operada em janeiro de 2012, e aqui a gente já vê um crescimento desse tumor num curto intervalo de tempo. Aproximadamente 6 meses após a cirurgia, essa paciente já apresentava evidência de doença metastática no pulmão e nos ossos. Ela foi encaminhada para quimioterapia, mas apesar disso, evoluiu com progressão de doença e com óbito aproximadamente aqui 2 anos após o diagnóstico inicial. Já esse paciente de 27 anos do sexo masculino apresentou um tumor adrenal aqui à direita em 2011, foi operado. Em 2014, ele apresentou elevação das concentrações de normetanefrina, mas sem evidência de alterações em exames de imagem. Ele continuou apresentando progressivamente aumento da normetanefrina. Em 2018, foi realizado um novo MBG, que apresentou, até difícil ver aqui, mas uma discreta captação no osso ilíaco aqui à direita. Ele recebeu uma dose de MBG terapêutico e em que foi possível ver mais evidente aqui uma doença metastática, especialmente em ossos, mas apesar disso, foi um paciente que evoluiu clinicamente estável, sem necessidade de outros tratamentos, e está vivo até o momento atual. Então, pensando nos resultados do nosso trabalho, nós podemos sugerir uma recomendação de individualização de segmento, de acordo com a pontuação no PSPGL e do risco que essa pontuação traz. Então, nos pacientes com uma pontuação menor ou igual a 20, que são aqueles com risco máximo, a princípio, de 10% de doença metastática, nós sugerimos uma monitorização clínica e bioquímica anual e radiológica a cada 2 anos. Se eles permanecem livres de doença por um tempo superior a 96 meses, nós podemos considerá-los como pacientes portadores de doença não metastática. Entretanto, esses pacientes devem continuar em segmento clínico. Já nos pacientes com score maior ou igual a 40, que trazem um risco maior ou igual a 80% de doença metastática, essa monitorização clínica, bioquímica e radiológica deve ser semestral nos primeiros 4 anos.
Para os pacientes que permanecem livres de doença, essa monitorização pode passar a ser anual nos próximos 4 anos, e se permanecem livres de doença por tempo superior a 96 meses, a monitorização clínica permanece anual e a bioquímica passa a cada 2 anos por tempo indeterminado. E para os pacientes de risco intermediário, não é possível sugerir uma recomendação de segmento baseada apenas no PS-PGL, mas de acordo com os nossos achados, nós vimos que pacientes com KI67 mais baixo e com doença genética associada a genes com baixo risco de desenvolver doença metastática podem ser considerados como pacientes de baixo risco e ser monitorizados como tal. Já os pacientes com KI67 mais elevado, maior ou igual a 3, e com doença genética que traga maior risco de doença metastática, como o SDHB, possam ser seguidos como pacientes de alto risco. Como conclusões, então, nós identificamos preditores da doença metastática e PGL, e com ele nós construímos, então, o Prognostic Score of Paragangliomas, o PS-PGL. Nós incluímos, então, a presença de necrose central ou confluente, índice mitótico maior do que 3 mitoses por 10 campos de grande aumento, extensão para tecido adiposo e localização extraadrenal. Esse score mostrou uma boa performance na diferenciação entre doença metastática e não metastática e parece ser mais acessível quando comparado ao score PASS. Ele apresentou uma boa previsão de baixo e alto risco de doença metastática, e naqueles pacientes com risco intermediário, nós podemos lançar mão do diagnóstico genético e dos resultados de KI67 para auxiliar na previsão. E nos pacientes com doença metastática, um KI67 maior ou igual a 3 esteve associado a um pior prognóstico. Eu gostaria de agradecer aqui a muitas pessoas, mas especialmente, né, aos médicos da endocrinologia, né, que muitos deles contribuíram, então, com registro em prontuário, assistência aos pacientes, especialmente aos grupos que nos cederam a maior parte dos casos, que foram unidade suprarrenal, genética, e também os patologistas que estiveram, né, que participaram do nosso trabalho, o doutor Sebastião, o doutor Iberê, a doutora Gia, o doutor Daniel, que nos auxiliaram com as análises estatísticas, a doutora Malu, o doutor Ramon e o doutor Tadashi, que auxiliaram em várias etapas do trabalho, as meninas do Lean 14, que fizeram a parte da imunistoquímica, e também um agradecimento especial aos professores do Departamento de Anatomia Patológica que estiveram muito presentes no nosso trabalho, a doutora Sheila, o doutor Venâncio, a doutora Cláudia Zerbini, as secretárias da Patologia e da Endócrino, e a FAPESP por ter nos dado o auxílio para a realização desse trabalho. E um agradecimento especial para a minha orientadora, a doutora Adelaide, né, que sem ela nada disso seria possível. Então, muito obrigada.